Pessoal, hoje está acontecendo a CPMI do dia 8 de janeiro, que está rolando já. Não deu tempo de fazer um vídeo contando como está sendo a oitiva do Anderson Torres. É porque não deu tempo. Mas o editorial das 4 horas vai tratar disso. Mas o que nós vamos falar aqui ainda refere-se ao 8 de janeiro. Uma manifestação da PGR pediu a condenação a 30 anos de prisão de pessoas que estavam se manifestando. Enfim, vamos falar sobre isso? Será que tem alguma relação? Será que dá para fazer algumas comparações? Acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, é sempre importante. Obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. E é praxe, né? No vídeo número 2, que é o segundo editorial do dia, eu pedi a Deus que lhe dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, paz. E vamos pedir uma coisa a mais hoje? Liberdade, né? Vamos ser livres. Pedimos sempre uma nação livre e que nunca falte. Liberdade e o pão de cada dia para você e para os seus. Mas enfim, você não está aqui para falar disso. Você está aqui para falar de matéria. Vamos começar aqui. Eu separei uma quantidade boa de matérias aqui para a gente discutir. Bora para cima? Não esquece, curte, compartilha, isso ajuda muito o canal. Esse site aqui é o do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. E olha só a notícia que a gente começa hoje, foi divulgada ontem à noitezinha, mas que a gente começa hoje. A Procuradoria-Geral da República pediu condenação de 40 acusados de invadir sede dos 3 poderes, a pena que pode chegar a 30 anos de reclusão. Então, 40 dos que estavam lá podem chegar a 30 anos de reclusão. Entre as denúncias, ausência do devido processo legal. Entre as denúncias que são feitas contra essas prisões, as prisões são políticas e que não estão observando, inclusive, o direito de defesa dos advogados. Dentre os crimes que a gente pode citar aqui, são 5. Associação criminosa, armada, por estarem manifestando, e quem foi preso ali e invadiu e depredou vai responder pelo crime de associação criminosa armada, artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359, golpe de Estado, artigo 359, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio público da União, com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, além da deterioração de patrimônio tombado, somadas as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. Meu ponto de vista, algumas dessas penas aqui, para aquelas pessoas que invadiram, foram filmadas, foram pegas depredando, algumas penas dessas aqui podem se encaixar. Então não vou passar o pano para aqueles que realmente entraram e depredaram. Algumas penas sim, como por exemplo, associação criminosa, isso se enquadra. Juntou para fazer crime 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas, é associação criminosa. Então entra dentro do núcleo aí. Dano ao patrimônio tombado, isso configura crime. Depredação ao patrimônio da União também é um crime específico. Agora, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essa não concordo. Golpe de Estado. Cara, pessoas com estilingue serem considerados responsáveis por golpe de Estado não faz sentido. Não estavam fortemente armados, com metralhadoras, com armas prontas de guerra. Então, falar em golpe de Estado eu acho forçação de barra demais. Mas enfim, quem determina isso é a Procuradoria-Geral da República. Mas a gente tem que fazer uma coincidência aqui, falar de uma matéria que é uma coincidência um tanto quanto gritante, né? De Cuba. Dá uma olhada nessa matéria, que foi publicada em janeiro do ano passado. Cuba condena manifestantes a até 30 anos de prisão. ONG afirma que julgamentos foram feitos a portas fechadas e que advogados de defesa independentes não estavam presentes. Pois é, tem uma certa semelhança? Muita gente diz que sim. E você?
Você acha que tem alguma semelhança ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Porque, assim, uma das principais condições para o Estado democrático de direito é a individualização da pena. O que isso quer dizer? Eu não posso ir ali e prender um bloco de pessoas e falar, ó, prende todo mundo. Isso é ilegal no nosso país. Quando acontecem as prisões, cada pessoa tem que ser averiguada caso a caso, individualmente. Se fosse tão fácil assim, a hora que pegasse um deputado com dinheiro lá dentro do Congresso, era só chegar e levar uma carrada de deputado, né? Resolvi o problema do Brasil fácil, fácil. Já parou para pensar nisso? Mas não é assim que funciona. Cada um tem que ter o direito à defesa, tem que ser notificado, citado, apresentar a defesa. Esse é o direito, você goste ou não. Só que não funciona igual para todos. Então, uma crítica, inclusive foi o próprio Carlos Jordi que fez essa publicação, fazendo a comparação entre os dois. E aí, tem semelhança ou não as prisões brasileiras com as prisões cubanas? Não para por aí não, vamos falar de mais coincidência. Não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Deltan Dallagnol. E o Deltan Dallagnol, ele faz uma comparação aqui bem interessante. Nós temos um ex-presidente da República que ficou inelegível, porque atacaram instituições, questionou o TSE, o intocável TSE, e por isso ficou inelegível. E aí, o Deltan coloca um vídeo do Lula aqui, que eu não vou colocar para poupar os seus ouvidos, atacando o Ministério Público, falando que são antifascistas, falando que não tem respeito nenhum pelo Ministério Público. E aí o Deltan Dallagnol levanta um ponto aqui interessante. Ao atacar o Ministério Público Federal, Lula ataca as instituições democráticas. Por muito menos, tem gente sendo investigada pelo STF e presa. Certamente, o ministro Alexandre de Moraes já determinou a instauração de inquérito. Será? Bem provável que não. No Brasil, não importa o que é dito, mas quem diz. O que você achou dessa fala de Lula? E aí eu não vou colocar aqui, mas Lula aqui em tese aqui tece críticas ao Ministério Público, fala que depois que a Lava Jato entrou, o Ministério Público perdeu toda a credibilidade, já não merece mais respeito, e aí vai. E aí? Eu falei que por falar pautas como essa aqui ou algo parecido, Bolsonaro ficou inelegível. Dá uma olhada aqui. Jornal Metrópolis. Jair Bolsonaro recorre de decisão que o deixou inelegível no TSE. O ex-presidente da República entrou com embargo de declaração contra essa decisão do ministro em ação do PDT que o levou à inelegibilidade. Eu não preciso contar os fatos, mas enfim. Bolsonaro teve uma reunião com embaixadores. Por causa dessa reunião, disseram que Bolsonaro estava tramando contra as urnas eletrônicas e falou mal das urnas eletrônicas. Aí o ministro Benedito Gonçalves, o ministro Benedito Gonçalves aceitou uma minuta que não tinha assinatura, que não tinha força nenhuma e deixou Bolsonaro inelegível. E aí, Bolsonaro entrou com recurso. E qual foi o argumento da defesa? Super plausível. Olha, o evento do Bolsonaro com os embaixadores foi um evento de chefe de Estado. E dentro do que prevê a Constituição, não cabe ao judiciário interferir em ações de Estado. Não é prerrogativa do judiciário. Tá certo? Sim, a grande ala de juristas que defendem essa tese. Mas o que vai acontecer com o recurso do Bolsonaro? Não tenha dúvidas que o recurso será indeferido. Eu não tenho dúvidas. Afinal, o Deltan Dallagnol falou tudo. Não é o que, é quem. É quem. Lula foi, colocado de volta no pleito. Não dá nem para falar inocentado, não dá nem para falar descondenado. Ele foi colocado de volta no pleito. No pleito. Será que Bolsonaro vai ter a chance de ser colocado de volta no pleito? Lembrando que até agora não há que se falar em crime de corrupção de Bolsonaro. Pois é. E aí, vou trazer uma publicação para vocês do Marcel Van Hatten. Aconteceu um evento muito interessante sobre uma reunião do parlamento do Mercosul.
Esse aqui é o Marcel Van Hatten. Eu vou colocar até um trechinho do áudio, só para você ver que ele está falando em El espanhol. abogado personal de Lula fue apuntado como miembro de la Suprema Corte y E aqui ele está falando que o advogado pessoal do Lula foi apontado como membro da Suprema Corte. Ele está falando que Lula relativizou a democracia. Ele está falando dos presos políticos. Ele está falando de políticos caçados. Ou seja, denunciou uma ditadura que, segundo o Marcel Van Hatten, vem sendo instaurada no Brasil. Olha só o que ele escreveu aqui. Denunciei a ditadura do judiciário no Brasil em sessão parlamentar no Mercosul. Nesta segunda-feira, levei ao conhecimento dos parlamentares que integram o parlamento do Mercosul os riscos que a democracia brasileira corre em razão do governo Lula e da ditadura que nos está sendo imposta pelo judiciário. Palavras do Marcel Van Hatten, eu só estou reverberando, viu? Não sou o monarca, tá bom? Se é que vocês me entendem. É meu papel como parlamentar, principalmente em respeito ao que me elegeram, denunciar a perigosa aproximação de Lula com ditadores e seu apreço por regimes comunistas. Tenho certeza que nenhum cidadão que preze por sua liberdade concorda com o que estamos presenciando. O mesmo ocorre em relação ao STF, que dia após dia está comprovando que suas decisões passaram a ser políticas, desrespeitando profundamente a Constituição. Como disse em meu discurso, o desafio do Brasil é o mesmo de muitos países que integram o Mercosul: defender a democracia, a liberdade, o Estado de Direito. Não desistiremos jamais. Então, parabéns pelo término aí das falas do Marcel Van Hatten: defender a democracia, a liberdade e o Estado democrático de direito. Essa é a meta, esse é o sentido e é isso que eu acho que deveria ser levantado pelo Estado, deveria ser discutido e defendido pelo Estado. Tá? Há críticas pelo próprio Van Hatten que não é isso que está acontecendo. E não é só dele, é de muitos outros brasileiros. Mas vamos lá. Agora a gente vai continuar mostrando para vocês a diferenciação que existe nas medidas adotadas pelo judiciário brasileiro. Dá uma olhada numa matéria que foi publicada no G1, eu sempre cito a fonte de todas as matérias, foi publicada no dia 29/4/2020. Ministro do STF suspende nomeação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da PF. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, viu indício de desvio de finalidade na escolha do delegado, que é próximo à família Bolsonaro. Vamos lá. O delegado Ramagem, que hoje é um deputado ímpar, um trabalho impecável que ele vem fazendo, foi nomeado por Bolsonaro diretor-geral da PF, o que é um cargo de extrema confiança. Só que o Alexandre de Moraes extrapolou os poderes, tá? As definições de conveniência e oportunidade não são objeto de decisões pelo judiciário. Mas quem interpreta a Constituição não sou eu, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Alexandre de Moraes mandou e foi cumprido pelo próprio Bolsonaro. O Ramagem deixou o cargo por decisão do Alexandre de Moraes. Mas por que eu estou voltando aqui no passado para citar isso? Acabou de acontecer uma coisa muito, muito parecida. O ministro Flávio Dino antecipa a investigação e expõe direção da PF mais política. Opa, direção da PF mais política. E próxima do governo. Olha só que interessante. O ministro da Justiça, Flávio Dino, antecipou no fim de junho que haveria novidades na investigação do caso Marielle Franco, né? Semanas depois, a Polícia Federal prendeu um dos suspeitos e o titular da pasta anunciou a delação premiada de outro envolvido no crime. Após a ação, Dino deu uma entrevista e afirmou que é certo que as próximas semanas provavelmente haverá novas operações. E aí, por que eu estou citando isso aqui? Porque eu estou mostrando o Andrei Rodrigues aqui para vocês, que é diretor da Polícia Federal, braço direito do ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí? 2 pesos, 2 medidas? Para por aí não. Vamos entender um pouquinho mais. Você viu que eu coloquei aqui os argumentos do Marcel Van Hatten. Esses aqui são alguns dos argumentos do Marcel Van Hatten. Democracia é relativa, porque sim, e porque o Lula está muito errado. Olha só, o Hudson Cambrai citou aqui o caso do Lula, onde ele falou que a democracia é relativa. Qualquer país sério não
aceita uma democracia relativa. A democracia tem que ser soberana. CNN, dá uma olhada. Polícia Federal já prendeu 30 pessoas que atentaram contra a integridade do Lula. Inclusive postagens, tá? Informações é do delegado-geral da Polícia Federal. Que coincidência, né? Detenções foram feitas por ameaça da campanha eleitoral do ano passado até hoje. A Polícia Federal já prendeu 30 pessoas que atentaram contra a integridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação é do próprio delegado-geral da PF, Andrei Rodrigues. Segundo ele, as detenções por ameaças foram feitas da campanha eleitoral até hoje. Inclusive, constam aqui postagens atentatórias ou ofensivas ao governo Lula. Então, é prisão, mais de 30 pessoas presas. E por falar em atentar à integridade, Lula quer 40 anos de prisão para quem atentar contra os ministros do STF e outros. Projetos foram assinados em cerimônia e ele também assinou o decreto restringindo o acesso de armas de fogo e funcionamento das armas de clubes de tiro. Enfim, agora, atentar contra os ministros e o Lula pode dar 40 anos de prisão. Então eu que não sou louco de atentar contra o Lula ou seus ministros, né? Fica complicado tudo isso. Vamos falar da democracia relativa. Lula terá encontro reservado com Maduro em Belém. Esta é a segunda vez neste ano que Maduro vem ao Brasil. Ele esteve em Brasília nos dias 29 e 30 de julho para a cúpula dos presidentes da América. Pois é, a segunda vez que o Lula está recebendo Maduro. Cabe a nós lembrar a fala dele de que ele está ficando mais maduro, né? Está bem maduro, Lula, bem maduro mesmo. A matéria da Gazeta do Povo que eu ia colocar para vocês aqui, ó. Ditador da Nicarágua, vou abrir aqui, ó. Ditador da Nicarágua celebra vitória do irmão e companheiro Lula. Paguei, perdi o acesso, mas deu para vocês verem aqui a matéria. Mas por que é importante a gente falar sobre essa matéria da Gazeta do Povo aqui? É interessante porque o alinhamento do governo Lula com ditaduras não é tratado da mesma forma que seria tratado se fosse um de direita. Totalmente diferente. Imagina se fosse o Bolsonaro fazendo honras e negociatas com ditadores aqui no Brasil. Como é que a imprensa ia encarar isso? E eu fiz um editorial ontem, que você deve ter assistido. Nesse último editorial, eu falei da imagem que Lula passa no exterior, de que aquele discursinho de que o Brasil voltou, voltou para passar vergonha, e está passando muita vergonha lá fora, não tenha dúvidas disso. Mas aí, eu falei do Zelensky, que disse que Lula está descolado da realidade, não conhece a realidade do mundo, e foi uma chamada de atenção muito feia para Lula e para os brasileiros que se sentem envergonhados com a postura do atual presidente. E aí a gente coloca aqui uma matéria até um pouco antiga, mas é uma matéria de Portugal. Expresso 50, Expresso PT de Portugal, não do Partido dos Trabalhadores, 50. Nicolás Maduro saúda libertação do irmão Lula. Lula diz que Gaddafi é seu irmão. Imagina o Bolsonaro sair por aí falando que ditadores são seus irmãos, né? Vamos falar que a esquerda fala muito. Mas Bolsonaro elogiou o Ustra, então ele é um monstro. Mas espera aí, o Lula pode? Vamos lá. Se o Ustra é esse monstro mesmo, a gente tem que repudiar o Bolsonaro mesmo. Ok. Aí o Lula pode? Onde está a moral e a dignidade dessa turma que vê tudo com 2 pesos e 2 medidas? Esse é o ponto que nós precisamos abrir a boca e mostrar para a sociedade que o Brasil não anda sendo coerente com a democracia que ele disse que tinha. Não é? Afinal, nossa democracia é relativa ou não? Se for, tem outro nome, ditadura. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.